Estamos no fim dos tempos? O momento que estamos vivendo, o que a Bíblia diz? Será que estamos no fim dos tempos? Nós estamos aqui com os pastores que vão falar um pouco sobre esse tema. Nós estamos recebendo aqui o pastor Valdecir dos Santos, o pastor Wagner dos Santos e o missionário Luiz Carlos Fernandes para falarmos exatamente sobre este assunto. Para você que está nos acompanhando, hoje o assunto vai ser quente, eu tenho certeza que vai te interessar e a sua mente vai começar a mudar a partir de hoje. Luiz Carlos, seja bem-vindo, boa tarde. Olá a todos que vão estar participando com a gente, interagindo através de todas as plataformas digitais, seja através das plataformas de vídeo ou de áudio. Tenho certeza que você vai ser edificado, inspirado e iluminado. Fala, Wagner Roberto dos Santos, já esteve aí alguns dias em outro projeto, agora está voltando aí, né, Wagner? Tudo bem? Estamos aí, tudo bem. Tudo bem a todos que vão nos assistir. Estamos aí juntamente com nossos irmãos, pastores, irmãos na fé, para compartilhar a palavra de Deus, falar sobre o fim dos tempos com a nossa base na palavra de Deus. Isso aí. Pastor Valdecir dos Santos. Desejo cumprimentar a todos então que vão nos assistir aí e cumprimentar também os nossos amigos aqui que estão na mesa, e dizer para todos que é um assunto muito importante a gente comentar com o povo, para a gente também ficar a par. Muitas pessoas não sabem como que vai ser o final dos tempos ou como vai se suceder tudo isso, e estamos aqui diante da palavra do Senhor para nós falarmos algo que está já acontecendo no mundo, Isso aí. Com certeza. Muito se fala, senhores, e a partir de agora eu vou perguntar livre para vocês. Eu acho que vocês fiquem à vontade para complementar o outro, e essa é a ideia desse projeto. É a gente fazer um bate-papo informal, como se a gente estivesse conversando com os amigos e como se a gente estivesse conversando com quem está em casa nos assistindo, para a gente falar sobre esse assunto. E você que está em casa também pode participar desse bate-papo aqui, comentando, deixando seu comentário aí nos vídeos abaixo. Quero comentar com você o seguinte: estamos vivendo o fim dos tempos, que a gente sabe que há muito tempo, principalmente nas igrejas evangélicas, se fala que Jesus está voltando, que estamos no fim dos tempos e tal. Só que Jesus não voltou e já faz aí mais 100 anos, dependendo da pessoa. Quem é mais velho aí sabe que já faz um longo tempo, que o pessoal vem comentando sobre isso. Só que agora começou a acontecer algumas coisas diferentes. Uma delas é a pandemia, Pandemia e o momento que estamos vivendo. É um final dos fins dos tempos? Vamos direto ao assunto aí para a gente começar esse bate-papo legal. Fique à vontade. Meus queridos, que alegria poder estar com todos os senhores e principalmente aqui com os meus amigos, pastor Valdecir dos Santos, pastor Wagner Roberto e também meu amigo Jean Rodrigues. Sim, o que nós estamos enfrentando hoje em dia faz parte do fim dos tempos. Nós podemos nomear essa doença como peste, essa doença que ora nós estamos vivenciando ou presenciando. Nós podemos dizer que é uma peste. E o Senhor Jesus, ele falou em Mateus capítulo 24, ele disse que no final dos tempos haveria pestes, no plural. Então isso faz parte do fim dos tempos. Mas como eu não gosto de focar somente nos sinais, é claro, os sinais são importantes, mas os sinais são apenas algo que é superficial e não traz uma solução. São algo para demonstrar, os sinais, para demonstrar que algo vai acontecer. Mas eu gosto de focar na solução. Certo. Qual que é a solução? A solução é a esperança. A esperança é a solução. E o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 5: ora, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em outras palavras, aquele que tem esperança dentro de si, por mais que ele está percebendo, tem fomes, tem guerras, tem pestes, é o final do tempo. São os sinais dos finais dos tempos. Mas eu não estou confuso. Não, eu não estou apavorado. Não, eu não estou perturbado. Eu não estou querendo desistir da vida, não estou querendo me matar, porque se a pessoa não tivesse esperança, pastor Wagner Roberto,
ela vai ficar perturbada, porque são muitas coisas terríveis. Mas a pessoa que tem essa esperança, que vem da parte de Deus, que o Espírito Santo coloca na vida da pessoa, ela atravessa essas tempestades e ela está em paz, e ela vai atravessar essa tempestade e vai vencer. Ela está confiante. Amém. Eu pergunto para vocês, o que é o fim dos tempos? Fiquem à vontade. O que seria o fim dos tempos? Agora tem quem está se perguntando, talvez não entenda nada. Quem está mais dentro da igreja evangélica sabe o que é o fim dos tempos, né? A gente sabe que a gente tem um público diverso de pessoas que, como assim? O que é o fim dos tempos? O que vai acontecer? Aonde está escrito isso? Quem que fala disso? Eu vejo que o fim dos tempos é algo diferente que acontece no mundo. E nós podemos reverenciar nos dias em que nós estamos vivendo algo diferente acontecendo no mundo, algo sobrenatural que o ser humano lá atrás ele nunca esperava de ver o que ele está vendo hoje com seus olhos nus. Então, na verdade, para mim isso é o fim dos tempos, assim, um sinal assim para que as pessoas possam entender o que é o fim dos tempos. Porque vamos dizer no tempo dos nossos avós, se eles vivessem hoje, eles ficariam apavorados de ver coisas que acontecem hoje, que é normal acontecer hoje. Então, na época dos nossos avós, quando eles tiveram a sua juventude, na nossa idade de hoje, quando eles viveram na Terra, o que acontece hoje, que é natural, para eles seria um espanto. Eles iam dizer, é o fim dos tempos, sim. Então, eles diriam isso, porque eles não estavam acostumados com tais coisas que acontecem no mundo hoje. E que hoje é natural vamos dizer, para o mundo inteiro, o que acontece hoje é natural. Mas para o povo do passado, o que acontece hoje não é. É algo... Não era, no caso. Não seria algo normal. Eles iam taxar como... Eles iam olhar com seus olhos, mas é o fim dos tempos. Mas de fato, o que acontece? A gente nota pelo seguinte, as pessoas vão se acostumando com as coisas que vão acontecendo, mesmo sendo coisas ruins, claro. Por exemplo, a pandemia. Quando iniciou a pandemia, todo mundo entrou em pânico, né? Não sabia o que ia acontecer, tu não sabe se vai acontecer com alguém da tua família, e com algumas pessoas de algumas famílias aconteceram, com várias e tal, acabaram falecendo. Mas as pessoas, no decorrer da pandemia, vão se acostumando com a própria pandemia em si, né? A medicina vai se acostumando, vai tendo meios para se tratar, só que as pessoas acabam, isso vai passar, isso vai dar tudo certo. Será que vai ter mais algum acontecimento que relata no fim dos tempos? Quer comentar alguma coisa, Wagner? Vejo assim, quando a Bíblia fala do fim dos tempos, né? Ela está falando dos tempos do homem na Terra. O tempo que começou quando Adão foi colocado na Terra. Então esse tempo é um tempo, teve o tempo antes da lei. Vejo que a Bíblia fala desses tempos, né? Tempo da lei, nós temos o tempo da graça. E esse tempo que começou para os homens foi quando Adão, porque para Deus existe o tempo de Deus, né? Existe o tempo para o homem. Então, esses tempos, fim dos tempos, vários tempos, mais de um tempo, né? Vejo que a palavra, quando fala do fim dos tempos, é o último, quando chega o último tempo dos tempos. Ou seja, ela não está falando de um tempo só, está falando de vários tempos. De vários tempos, isso mesmo. Então, vejo que o fim dos tempos é o último tempo. No caso, que a Bíblia fala o tempo do fim, fala de vários tempos. Então, eu creio, assim como à luz da palavra de Deus, que nós estamos nos últimos tempos, fim dos tempos. Então, onde a palavra do Senhor, ela deixou os sinais dos fim dos tempos, né? Então, nós estamos vivenciando assim aquilo que a palavra de Deus disse que seria nos últimos tempos, nos fins dos tempos. Então, até algo que é muito forte, que eu vejo assim, que todo mundo percebe isso. Todo mundo percebe isso, que cada vez se agrava mais. Que a Bíblia diz que nos últimos dias seria abreviado, né? Os dias seriam abreviados. Seriam mais curtos, então, né?
Não que iria diminuir os dias, né? A quantidade dos dias, Mas ia passar rápido para as pessoas, né? Ia passar mais rápido, né? É as mesmas 24 horas de antes, mas parece que as coisas acontecem muito mais rápido. Quando você menos imagina, passa uma semana, passa duas. Realmente faz sentido. Eu posso dar um parecer da minha pessoa, assim, por que eu acho que passa mais rápido hoje um dia. Vamos analisar o tempo lá do passado e o tempo de hoje. Por exemplo, lá no passado, eu lembro que a maioria do povo morava no interior, né? Então, para eles irem para a cidade era uma vez por mês, né? Exato. Então, hoje não. Hoje você vai na cidade, às vezes, se você mora no interior, às vezes você vai na cidade 2 vezes por dia. Exato. Não, hoje tem muito mais distrações, né? Isso, era onde eu ia chegar. A tecnologia hoje, por exemplo, você liga um celular sozinho. Você fica 2 horas ali, quando você olha para a hora, mas já se passasse 2 horas e eu tô aqui ainda. E aí você levanta e corre ali, quando você vê o dia passou. Então, não é questão, como está dizendo, que ia diminuir as 24 horas. Exato. Ele ia apenas... Continua a mesma quantidade de horas, só que a impressão das pessoas é que passa mais rápido. Isso, o povo ia estar mais envolvido, né? Hoje, digamos, na tecnologia, né? A tecnologia hoje ela é muito avançada, né? Então, hoje você senta na frente de um computador, você fica no meio-dia e você não viu passar as horas. E imagina você ficar sentado antigamente em cima de uma pedra ou numa cadeira esperando passar meio-dia. Tu sabe que eu acho que hoje, assim, ó, já que a gente entrou nesse assunto, eu não sei se vocês verem da mesma forma, mas o desafio das pessoas era ter acesso ao conhecimento, acesso ao conteúdo. Hoje o desafio das pessoas é decidirem em qual conteúdo elas vão focar, qual conteúdo vão ter acesso, né, Luiz Carlos? E falando sobre o final dos tempos, como bem falou o pastor Wagner Roberto, o tempo do homem começou lá em Adão, o tempo do homem aqui na Terra. E esse fim dos tempos, ele está acontecendo e tem os sinais desse fim dos tempos. E vai terminar o tempo do homem sobre a face da terra. E você que vai nos ouvir e nos assistir, você sabia que o teu tempo, ele vai terminar sobre a face da terra? Vai terminar. Uma hora vai acabar sobre a face da terra. Está terminando o nosso tempo e os sinais estão indicando que está se terminando esse tempo. E só tem uma forma de você sair desse tempo e entrar na eternidade com Deus. Que forma que é? João capítulo 10 e versículo 9 diz: o Senhor Jesus falou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Em outras palavras, o Senhor Jesus é a única porta para a pessoa entrar na eternidade, sair desse tempo que a gente está terminando, esse tempo aqui sobre a face da terra. Ele é a única forma, a única porta que a pessoa pode entrar na eternidade. E falando sobre o conhecimento, hoje, na verdade, é difícil escolher como se entreter ou como aprender. É muita coisa, é muita informação. Mas com isso, o pecado tem sido divulgado através das mídias sociais, através das redes sociais, através do Facebook, do WhatsApp. Então, o pecado cada vez mais está entrando facilmente na vida das pessoas. Por exemplo, uma criança pega um celular desses aqui e tem acesso a qualquer tipo de conteúdo. Ela tem acesso, querendo ou não, à pornografia, tem acesso à mentira, ao roubo, ao engano. Ela está sendo ensinada aqui. E é o que o Senhor Jesus falou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, eu não pensava em namorar até uns 15 anos. Por quê? Porque eu não tinha acesso ao bombardeio do pecado na minha mente através das mídias sociais. Agora uma criança com 11 anos quer namorar. Por que isso? Porque ela ouve todo dia namoro, beijo, sexo e outras coisas. É um bombardeio na mente da criança e aquilo acaba, como diz o ditado popular, influenciando a criança. E você estava falando, e eu lembrando de uma passagem que fala dos falsos profetas, e a gente tem a ideia que vai surgir um falso pastor, um falso obreiro, só que às vezes pode surgir, como por exemplo na própria internet, pessoas normais falando, por exemplo, da palavra de Deus, com um objetivo diferente.
Então, ela pode se passar por alguém de Deus, e sendo que ela tem um objetivo diferente. Não sei se vocês compreenderam o que eu quis comentar. Sim, com certeza. E verem da mesma forma. Porque hoje em dia é fácil a pessoa ela ter uma mensagem ou ter algo que nem dela é mesmo isso. A pessoa pode pegar algo na internet ou em algum lugar, decorar aquilo e usar aquilo para enganar as pessoas. Por exemplo, em certo lugar, uma senhora estava com a Bíblia embaixo do braço, sim, ela estava com a Bíblia embaixo do braço indo para tal lugar e ninguém desconfiava dela, mas dentro da Bíblia tinha drogas e a polícia não desconfiava dela. Por quê? Porque você vê uma figura, uma senhora, uma pessoa com a Bíblia, geralmente a pessoa não vai desconfiar, mas essa pessoa estava carregando drogas dentro da Bíblia. Então a pessoa usando a palavra de Deus para fazer coisa que provém do pecado, na verdade. É um assunto muito profundo. Quer comentar alguma coisa, Wagner? Esse conhecimento, isso é mais um sinal do fim dos tempos, né, que nós podemos colocar aqui, que a Bíblia diz que nos últimos dias, eu acho que é no livro de Daniel, que diz que nos últimos dias a ciência ela se multiplicaria, né, aumentaria. Então esse é mais um sinal dos últimos dias, que esse conhecimento, tudo isso que a gente para as pessoas aprender e acessar, né? E antes de você finalizar o teu raciocínio, eu quero que vocês comentem um pouco sobre esses sinais. Quais são esses sinais do fim dos tempos? Eu acho que é muito interessante. Quem está em casa talvez esteja muito curioso para ir a fundo. Quais são os sinais além da pandemia, por exemplo, dos vírus, das pestes? Tu vai falar mais alguma coisa? Era isso, né? O conhecimento, né? A ciência se multiplicando é mais um sinal. Avançando cada vez mais, né? Muito. Daqui uns dias nós vamos ter os carros voador, vai ter... Rapaz, eu ia comentar sobre isso, exatamente isso agora, porque o que acontece? A gente via comentar, era um mito, né? Tu falar sobre carro voador, sobre etc. Só que agora já é uma realidade, já tem carros voadores em fase de teste, carros elétricos, carros a combustão de sei lá o que, então realmente faz sentido o que você está falando, até mesmo pessoas andando em cima de drones, etc. Os carros elétricos estão avançando, chegando já no Brasil, já é uma realidade lá nos Estados Unidos. A gente já tem na nossa região mesmo carros híbridos, né, elétrico e a gasolina, então realmente o mundo está mudando, né? Essa é a multiplicação, né, da ciência. Isso aí é um sinal. Eu lembro quando saiu o comentário do celular, que a gente ia ver um celular que você ia falar que você ia enxergar a tua mãe lá do outro lado do mundo. Lá. Era um mito. Era um mito. Todo mundo ficava, não, mas não pode existir isso aí, né? E hoje é uma coisa, é aquilo que eu estava dizendo antes, é uma coisa comum, que tipo assim, se tu falar sobre isso, é um assunto até sem importância para as pessoas, né? As pessoas não vão levar importância. Mas aí é que tá. A pessoa fica tão enrolada que ela não consegue ver isso que está se desenvolvendo, porque lá atrás era um mito, hoje não. Às vezes o que acontece? Às vezes a gente já nasce dentro de um contexto dessa realidade. E, por exemplo, o irmão começa a falar, quando eu nasci ainda, eu tenho 20 e poucos anos, quando eu nasci ainda não tinha esses telefones aqui, né? Então isso aqui é coisa de 10 anos para cá, né? Mais ou menos. Mas uma criança que nasce, que tem 18, 15 anos, ela já nasce nessa realidade. Diz, nada a ver com isso que você está falando. Né? Então não faz sentido, porque ela não conhece o contexto da história anterior. Né? Deixa eu só falar uma coisa muito importante que é importante para esse debate que a gente está falando, para esse assunto, que o Senhor Jesus, ele sabe tudo, né? Tanto é que o Senhor Jesus, lá no tempo dele, onde não existia nada, ele já falou de tudo isso e muito mais que está por vir ainda. Então dá para ver que, tipo assim, você quer ter conhecimento, leia a palavra, né? Porque na palavra está tudo isso. Lá do tempo passado, o que acontece hoje está tudo na palavra. Consegue prever o futuro de muitas situações. Consegue prever o futuro de todas as situações, na verdade. E eu estava comentando, para a gente não sair do contexto, mas só para pincelar rapidamente, eu estava vendo algumas situações e muito hoje do que tem no meio de desenvolvimento pessoal está dentro da Bíblia, né?
Tu vai ouvir um coach, tu vai ouvir enfim, muitas dessas situações, muito que os próprios coaches falam, tu vai ver, tá no livro de Provérbios, Salomão e etc. Na verdade, o apóstolo João disse que Deus é luz. E qualquer pessoa, seja um vendedor, um excelente vendedor, ou um coach, ou um profissional de desenvolvimento profissional ou pessoal, qualquer um desses, se eles têm uma luz para desenvolver alguma coisa, é porque Deus iluminou a mente deles. Por exemplo, eu estava lendo hoje sobre o segundo livro dos Reis, capítulo 4, e ali as pessoas pensam que só tem o contato de um profeta, que é o profeta Eliseu, com a mulher. Mas se você analisar de uma forma iluminada, você vai ver que ali Eliseu ele pode ser representado como um gerente de vendas. Caramba. Ele pode ser representado como um gerente de vendas. E ali no capítulo 4 tem uma aula de vendas. Por exemplo, a mulher tem um problema. Ela chega até o profeta Eliseu e ela diz que tem um problema. Então o que Eliseu ele diz? Ele diz o seguinte para a mulher, ele diz: me declara o que você tem em casa. É como um gerente de vendas falando para uma pessoa que entrou em uma empresa: o que você tem em casa? O que você tem em você para vender? O que você tem na sua vida para você vender? Aí a mulher ela disse: não tenho nada, senão uma vasilha com óleo. Ah, então você tem alguma coisa. Você tem um recurso para você vender. E você pode usar esse recurso para vender. Mas eu vou te dar outra aula. Você vai nos teus vizinhos e você pode usar o recurso dos vizinhos. Você junta o teu recurso e o recurso do vizinho, e aí você junta esses recursos e você pode vender. É uma aula de vendas. Esse é só um ponto, um tópico, mas como a gente estava falando, como você falou, Jean Rodrigues, que na Bíblia tem tudo, ali tem um curso de vendas completo. E no versículo 7, Eliseu diz assim: vai, vende esse azeite, paga a tua dívida. Em outras palavras, você fez todo o processo, todo o método de vendas, agora você vai, vende o azeite, paga a tua dívida e venda isso, paga a dívida e viva do resto. É um curso de vendas completo. Já deu de finanças junto também, né? Ou seja, ela nunca mais ia precisar trabalhar em outra empresa, a não ser na própria dela, pelo que o profeta Eliseu disse, né? Então tu e o teu filho vivam do resto, eles iam viver daquilo ali agora. Dali para frente eles montaram uma empresa e iam viver daquilo ali. Né? Tu sabe assim, ó, tu não tem dinheiro para botar um negócio, pega um investidor que vai ser, ou pega emprestado de alguém, depois você devolve as vasilhas, né? Tu vai comprar as suas próprias, etc. É como se ela tivesse feito um financiamento das vasilhas, né? Alguma coisa ela tinha alguma coisa. Aí ela pegou um recurso que ela não tinha emprestado e aí ela conseguiu vencer aquela situação. Olha, gente, agora vamos falar dos sinais, que eu acho que para a gente finalizar esse assunto aí, vocês também têm um compromisso em seguida. Para a gente finalizar esse assunto, eu acho que esse bate-papo tem que continuar em outra edição de um podcast que tem, a gente vai conversando, vai surgindo diversos assuntos aí, e a Bíblia tem milhares de páginas, dá pra gente dar uma aula de negócios aí, trazer o Luiz Carlos irmão dar uma aula de negócios com a fonte bíblica. Falem pra gente, vocês, sinais do fim dos tempos. Lembrando a todos os senhores que estão com a gente que esse não é um estudo bíblico, é uma conversa informal. É um bate-papo. Se você quiser realmente aprender mais, aí você nos procura, pode me procurar através do meu Facebook, Luiz Carlos Fernandes, através do YouTube, Luiz Carlos Fernandes Oficial. Então a gente não vai pontuar detalhadamente os sinais, mas se você quiser aprender, nós estamos à disposição. Alguns sinais: o aumento da iniquidade. Foi o que o Senhor Jesus falou no capítulo 24, versículo 12, em Mateus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje em dia a maldade tem aumentado muito. A maldade é um sinal. O aumento da maldade é um sinal. Por exemplo, existem microfones, também câmeras, e tudo isso, se usasse para o bem, seria muito bom.
mas você vê que as pessoas muitas vezes estão usando para o mal. Tudo na Terra, se usasse para o bem, aviões, a medicina, a política, os carros e tudo mais, as armas, se usasse para o bem, seria muito bom. Mas como a iniquidade aumentou dentro do homem, o problema não são as coisas, mas a iniquidade dentro do homem. Como a iniquidade aumentou no homem e no mundo, então o homem usa as coisas para coisas negativas, para matar, para roubar, para enganar. Você falando, eu lembrei de uma frase que diz que quer saber o que tem no coração de uma pessoa é dar poder para ela. E querendo ou não, hoje, a tecnologia que as pessoas têm, acesso à internet, você postar alguma coisa lá e quase 5.000 pessoas verem o que você postou, em algumas situações até mais. Você ter uma câmera, você ter um microfone, você ter acesso à arma que você quiser hoje, você ter acesso a diversas outras situações que hoje a tecnologia, a modernidade possibilita, dá poder para a pessoa e mostra que ela tem dentro do coração dela, né? Por exemplo, a televisão, ela não é ruim, o WhatsApp, o Facebook, nada disso é ruim. O ruim é a iniquidade dentro do homem que usa muitas vezes a televisão, que usa muitas vezes as mídias sociais para enganar. Então, qual que é o problema? São as coisas? É a televisão? É o rádio? É o microfone? É o celular? Não, de forma alguma. Isso não é o problema, isso não é o pecado. O problema é a iniquidade dentro do homem que faz com que o homem venha usar as coisas para o mal. Então, a iniquidade, o aumento da iniquidade que está nesse mundo é um sinal. Fala um outro sinal aí, pastor. E quando Jesus estava falando lá no livro de Mateus 24, ele detalhou que quando isso acontecesse, estaria perto do fim. Não queria dizer que estava no fim, porque é tudo, como já foi falado, não é só um fim, vários fins. É vários fins. Então, na verdade, quando Jesus estava falando... vários tempos, né? Vários tempos, é isso aí. Então, são vários tempos. E tem muitas pessoas que já viveram um tempo e já não estão mais entre nós. E nós estamos vivendo um tempo em que talvez pessoas não viverão. E talvez nós não vamos alcançar também tempos que talvez os meus filhos vão alcançar ou meus netos. Mas que a vinda de Jesus é certa. E a gente está vendo os sinais aí que estão acontecendo. E nós temos que ficar alerta, porque a única saída é Jesus. Não importa quando chegar esse tempo, quando você vai demorar ainda mais, ou se está muito pertíssimo, mas o importante é você ter Ele no teu coração, na tua vida, porque quando chegar esse tempo você possa estar preparado para esse dia. E esse é o mais importante. O ser humano às vezes ele taxa assim, se eu morrer amanhã, então vamos fazer o que tem que fazer hoje, né? E não é assim. Jesus ele ensina a nós assim que nós temos que guardar o amor dele hoje no nosso coração. Mesmo que esse tempo seja, se Jesus vir daqui 1 ano ou 2 anos, ou daqui 2 meses ou 3 meses, a gente não está taxando. Tanto é que se alguém vir dizer que Jesus vai voltar daqui 2 anos, é mentira. A Bíblia diz que nem o filho não sabe senão o pai. Então, na verdade, assim, o que nós temos que fazer? Nós sabemos que tem os tic-tac do relógio de Deus que está marcando isso, está taxando assim. O Jesus nos deixou uma luz para o povo que, está escrito assim. Então, quando chegar isso aqui, lá no livro de Mateus 24, você pode ler lá alguns tic-tac do relógio de Deus que está chegando para o final. Você pode ver assim que está chegando sim perto do fim. Mas não quer dizer que o fim está acabando, já está chegando o final. Então, mas o importante do conteúdo que nós estamos aqui hoje falando sobre o fim é que você tenha Jesus no teu coração hoje, amanhã e sempre. Para que quando esse fim chegar, você possa estar preparado. Seja amanhã ou seja daqui 10 anos, né, Wagner? É verdade. Isso mesmo, temos que, como diz o pastor Júnior, não dá tempo de se preparar, né? Tem que estar preparado para o dia do Senhor, né? Não vai ter como o dia que Ele vir, né? Quando chegar o fim, quando chegar o momento de a gente partir e chegar a grande tribulação sobre a terra,
a gente precisa estar preparado, né? E lembrando, né, Pastor Wagner, que como nós falamos que tem vários fins, vários tempos, tu vê que tem tempo para pessoas que já passaram. Exatamente. Tem pessoas que para algumas pessoas o fim já chegou. Morreram jovens e a gente não sabe qual será o tempo nosso. Então, como nós estamos falando no final dos tempos, talvez nós estamos falando no meu final do tempo. Eu há uns mais de 15 dias atrás, mais ou menos, quase cheguei ao fim do meu tempo. A pessoa nunca sabe, né? Nunca Então, se sabe. é importante a pessoa saber disso, que tem que estar preparado, mesmo que Jesus não vá vir hoje e nem amanhã, mas saber que o nosso tempo pode acabar essa semana, esse mês ou esse ano ainda. Jesus pode voltar daqui 15 anos, mas talvez a gente não esteja aqui daqui 15 anos, né? Então, vale essa reflexão para a gente estar atento a isso. Quero agradecer aqui a presença de vocês. A conversa passou rápido, que nem um relâmpago, assim como Jesus vai voltar. Né? Agradecer a presença de vocês aqui, dizer que vão ser sempre bem-vindos para a gente conversar mais sobre isso, que dá um bate-papo e conversar toda noite, né, gente? Obrigado, Luiz Carlos. Eu que agradeço, forte abraço a todos. Se precisar, é só nos acompanhar através das redes sociais. Acredito que abaixo de mim aqui vai aparecer perfil no Facebook Luiz Carlos Fernandes e no YouTube Luiz Carlos Fernandes Oficial. E se precisar de esclarecimento, estamos à disposição. Até a próxima. Isso aí, agradeço pelo convite do nosso amigo Jean. Como eu sempre digo, uma honra poder estar aqui, né, na Destaque, para compartilhar esta palavra grandiosa, essa palavra que mudou a nossa vida, né? Que outras oportunidades venham por aí para nós compartilhar um pouquinho mais dessa infinitividade, vamos dizer assim, desse algo infinito, né? Que não se acaba. Mas é isso aí, agradeço. Um assunto bom de conversar, né, pastor? Obrigado. Quero agradecer pelo convite, né, de estar junto com vocês à mesa para nós falar sobre esse assunto, porque na verdade cheguei meio de penetra. Eu disse para o Luiz Carlos, escolhe os irmãos que tu quer trazer junto. Eu já sabia, mas... Então, agradeço por estar aqui fazendo parte junto com vocês e deixar meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não interrompendo, já interrompendo, tem como o nosso amigo cantar uma faixa musical? Claro, deixa eu pegar o violão para ele. Antes de encerrar essa participação, que eu tenho certeza que vai abençoar as pessoas. E agradeço também, irmão Jean, por essa oportunidade. E, na verdade, para mim, você é uma pessoa admirável, é uma pessoa que eu admiro, está no meu coração. E é uma honra mesmo poder dividir esse tempo, esse momento contigo. Amém. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado, meus irmãos. Até tinha esquecido aí como tinha trazido uma viola aí. Vamos fazer cantar uns 5 hinos agora. Brincadeira. Finaliza cantando aí para... Já nós estamos falando do fim dos tempos, né? Nesses últimos dias, os dias que é muita pressão, né? Para que contra a nossa mente, e o que faz nós prosseguir até o fim, que faz nos ter força e para lutar e vencer todas as adversidades dos últimos dias, é o nosso Senhor Jesus, que nos renova a cada dia o nosso interior, que isso é o mais importante, nós termos uma mente fortalecida, uma mente cheia de fé, que através da fé nós vamos lutar e vamos vencer qualquer coisa que vier pela frente. E muitas das vezes o homem, a alma precisa de um refrigério, né, para ela poder continuar. Infelizmente muitas pessoas estão tirando a sua vida, né, por causa da depressão, por causa dessa pressão ela não consegue vencer, então por causa do mundo espiritual que fala nos ouvidos para ela tirar a vida. Nós vemos que o Senhor Jesus, Ele nos refrigera a nossa alma, Ele nos dá fé, nos fortalece e nós vivemos cada dia mais forte e vamos chegar até o fim de cabeça erguida, né, sorrindo. Para finalizar o Destaque Cast então de hoje, gente, Wagner Roberto canta pra gente e assim a gente encerra o Destaque de hoje. Valeu. Esse louvor tem por título Mais uma Milha. Com o Senhor Jesus nós podemos, com o renovo dele, andar mais uma milha. Não vale a pena
parar na caminhada. Sei que os problemas são tão difíceis para encarar, mas não desista, não pare, prossiga e vai. Mesmo chorando, quase parando, vai. Você não está sozinho nesta longa caminhada. Jesus Cristo anda contigo, caminhando de mãos dadas. Você não é derrotado, nem por ele desprezado. Ele levanta do pó, faz como fez pra Jó, e exalta o humilhado. Vem descendo refrigério para sua alma ferida. Ele com o seu poder vai fazer você vencer e andar mais uma milha. Mas não desista, não pare, prossiga e vai. Mesmo chorando, quase parando, não está sozinho nesta longa caminhada. Jesus Cristo anda contigo, caminhando de mãos dadas. Você não é derrotado, nem por ele desprezado. Ele levanta do pó, faz como fez pra Jó, e exalta o humilhado. Vem descendo refrigério para sua alma ferida. Ele com o seu poder vai fazer você vencer e andar mais uma milha. E andar mais uma milha, e andar mais uma milha.